borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. O meu nariz não é de pau, o meu nariz é de cristal. À meia-noite, Gente, hoje foi a bateu capela, na porque eu vou porta, falar é com o Cristiano dos borboletinha. Santos. Roda a vinheta! Gente, o Cristiano dos Santos, ele é mestrando em políticas públicas pela UFABC. Ele é formado em educação física e artes, pós-graduado em psicopedagogia, inteligência socioemocional, educação física escolar, escritor, palestrante, educador, compositor, pesquisador, contador de histórias, coordenador pedagógico da editora Mexerica e do Grupo Conectar, assessor do conteúdo de corpo e movimento da coleção Palavra Cantada na Escola e Aprendendo com a Palavra Cantada, vocalista e idealizador da trupe Cantadores de História. Ele é colaborador e membro da Aliança pela Infância e Encantado pela Infância e pelo Brincar, e escritor dos livros infantis Na Minha Rua Tem Muitas Casas e Na Minha Família Tem Muitas Famílias. Cara, esse cara é top, meu amigo! Você é louco! Cris, obrigada, Eu que amigo. agradeço. Obrigado. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado. Eu sempre falo que eu acho legal ouvir o currículo, mas também sou pai, né, de 2 crianças, hoje adolescentes, Maria Luísa e Benício Simões. Sou um adulto com TDAH, porque naturalmente as pessoas não conseguem fazer tantas coisas. Então essas multifacetas que eu fui construindo na minha vida foi uma necessidade de estar fazendo sempre algo e algo novo. Então minha curiosidade, o meu curiosear, e agradeço demais a minha mãe, que mesmo sem possibilidade de recurso, ela me permitia curiosear. E as crianças de hoje precisam voltar a curiosear. Gente, As pessoas... só desculpa te interromper, tá, Vai. amigo? Mas hoje eu parei no sofá e falei, cara, eu não tô fazendo nada. Sem brincadeira. E aí eu parei por alguns minutos. Aí quando você falou assim, Rose, é bom você investigar, que eu desconfio, porque de coração eu falei, eu só não estou fazendo nada quando eu estou dormindo. Mas eu estou o tempo todo fazendo alguma coisa. Mas, desculpa, é só porque eu vi que você já ia mudar para as crianças que a gente precisa, né, desse experienciar, mas... Desse curiosear, desse experienciar. Mas é porque os meus filhos, eles também são pessoas com TDAH, né? Minha filha, ela tem TDAH e meu filho tem TDAH com dislexia, que hoje a gente fala transtorno de aprendizagem específico, transtorno específico de aprendizagem. E é esse corpo que insiste em estar em movimento e essa cabeça também que não para. Antigamente existia a lógica de que tinha o TDA, transtorno de déficit de atenção, sem o H, mas é entender o que é impossível, porque a nossa cabeça realmente não para nunca. Eu estou sempre em movimento, corporal e também cognitivo. E, cara, que bom, né? Eu tô no chão de escola e a gente percebe os rótulos, Muito. o preconceito. Sim, estigmatização. Sim, porque a gente quer ainda... É uma música dos anos 60, é um rock, eu não lembro exatamente, mas talvez você vá lembrar. Que aí tem o clipe, que é o povo nas carteiras, enfileiradinho. Weirdo. É isso, exatamente. E nós buscamos incessantemente esse padrão. É óbvio que, assim, tem coisas que nos tiram, assim, muito do sério quando a gente está na escola, porque não pensem em vocês que, ai, nossa, a aula da professora Rosa é tranquilíssima. Não. O que é esse movimento produtivo, que é o que você faz, eu acho maravilhoso. E eu era assim na escola, eu gostava muito. Toda atividade que a gente podia fazer, que era, vamos fazer um painel, pintar uma parede, vamos fazer um grafite, vamos fazer uma dança do Bumba Meu Boi. Então, as memórias que eu tenho de escola são das atividades que a aprendizagem passava pelo corpo inteiro. Sim. Mas, hoje, a gente confunde muito isso, né? Então, a criança, às vezes, é só uma criança em educação mesmo, que grita, que é bagunceira, que não sei o quê. Ai, gente, olha, acho que tem que investigar, porque tem TDAH. E como que a gente chega, que nem era o roteiro, mas não importa, o roteiro, porque eu gostei dessa temática. E você estava falando sobre isso da palestra que você veio. Sim, Que ele pousou aqui em São Paulo, estava vindo do Rio Grande do Sul e já veio direto para cá. Direto para cá. Mas me conta, como que era essa conversa que você teve lá nesse congresso? Era sobre essa temática, né? Também, mas a gente falou muito sobre a atuação da clínica, da escola e também das famílias nesse processo, que aí é onde você entra, talvez, com a poda social, ela não é criada pela própria criança, então ela precisa entender e relacionar
o que ela pode fazer em cada território. Isso é construído socialmente. E a falta de limite que a gente percebe, uma criança ela não nasce mal educada, uma criança ela não nasce sem referência, ela nasce sem referência nenhuma social. Então a maneira com que ela manifesta o corpo, a maneira com que ela aprende a ser e estar no mundo, é uma cópia das relações que ela vai construindo e a falta de limite que vai sendo imposto. Então a gente, nessa conversa, a gente tentou trazer para os pais a importância de voltar a ter um relacionamento com as crianças, porque isso tem diminuído muito. Não utilização do laudo como um rótulo para favorecer algumas atitudes que a criança tenha, tentando sempre identificar o que é característico de uma comorbidade e o que de fato é algo a ser controlado não, mas algo a ser olhado com um pouco mais de carinho, com cuidado, para que a gente consiga ajudar essa criança para ser um ser sociável e um ser social. Então a conversa permeou. E nisso a escola, porque a escola ela é um ambiente onde essa criança ela está dentro de uma sociedade que é a sua segunda sociedade, que não é a família, que é a primeira, onde ele é o rei, onde ele é onde ele ali entende o que é ser um ser sociável. Na família dele não, boa parte das coisas que uma família faz está pensando na própria criança. E quando ela vai para o coletivo, não. Por isso a escola, ela é primordial e eu sou a favor da escola e muito da escola pública, porque é lá onde eu encontro diversidade. É onde a diversidade se faz presente, não de maneira imposta. Porque às vezes a gente, vamos colocar uma pessoa X, Y, Z para trazer uma ideia de diversidade. Isso não é diversidade, isso é estratégia. Diversidade ela não tem como ser imposta, ela precisa acontecer de maneira naturalizada. E a escola pública ela é um ambiente da diversidade natural. Então eu amo a escola pública. E que a gente precisa, né? E é uma relação de resistências, muito, né? Para a gente conseguir equalizar e equilibrar tudo isso. E falando de escola, né? É na escola onde o livro deveria ser mais presente. Eu falo deveria porque, infelizmente, nós nos deparamos com muitos municípios que constroem novas escolas e que trazem um rótulo de a escola do futuro, do contemporânea, amanhã, progressista. E não temos bibliotecas. É. O engenheiro projeta a escola. Eu nunca vi um engenheiro projetar uma escola sem uma cozinha. Isso é uma pauta que eu trago sempre. Ninguém desenha uma escola sem uma cozinha, sem um pátio, sem quadra e sem salas de aula. E por que a gente desenha uma escola sem bibliotecas, né? Porque e essa visão, fica aí essa provocação, se você é um gestor público, para você abrir o olho, né? Afinal de contas, o livro, se eu não tenho acesso ao livro na escola, eu me pergunto, como você falou, né? A criança sai do seio familiar e vai para a escola. Se ela não tem contato com o livro na escola, onde é que ela vai ter? Mas e me conta, você era um cara já leitor, você falava, não, quando na sua adolescência você falou, não, eu vou ser escritor. Eu acho que isso está para mim. Como é que foi essa construção do Cris escritor? Cris é só pros íntimos, tá, gente? Desculpa. Mas eu sou Cris. Cara, é muito maluco pensar nisso, né? O primeiro livro que eu vou ter, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, foi um livro de anatomia. É maluco falar isso. Meu pai e minha mãe, eles não tinham condições de comprar livro. A gente tinha que fazer muitas escolhas. E uma das escolhas que socialmente não é vista é a compra do livro. A sociedade, ela impõe uma lógica do livro como um bem de consumo muito caro. Então, quando uma pessoa fala, bem, o livro é caro, ele estigmatiza que tem uma população que não vai ter acesso a ele. E aí essa população, que é o meu público de investigação hoje, que eu encontro com esses meninos lutando para ganhar dinheiro, eles estão ganhando dinheiro para comprar tênis, pensando no carro do futuro, mas eu nunca ouvi de nenhuma dessas crianças. No óculos, no celular, Nenhuma delas falou assim, eu vou comprar um livro. Eu nunca ouvi isso de nenhuma criança, algo assustador. Então essa estigmatização de que o livro não é para nós, população negra e periférica, é algo criado de maneira intencional para afastar a gente, porque não existe nada que consiga romper a barreira da exclusão com maior facilidade do que a leitura, porque a leitura ela te leva para um lugar que você não consegue alcançar. E aí, voltando à história do livro de anatomia, porque meu pai ele era faxineiro num prédio e um médico jogou todos os livros que ele tinha acabado, o livro, ele vai perdendo, né? Quando mudou os nomes de Tibi e Perônio, o cara jogou os livros fora e meu pai achou que a gente tinha que ter livro e aí ele levou esse livro. Meu pai não era uma pessoa letrada, ele não sabia ler. Obrigado ao EJA. Minha mãe e meu pai são pessoas que, minha mãe já falecida, mas os dois passaram pelo EJA. E hoje meu pai minimamente consegue ler e escrever o próprio nome e algumas coisas básicas. Ele é um ser muito mais sociável agora. Apesar de ter muita sabedoria que não está relacionada à aprendizagem técnica.
E aí ele trouxe aquilo para mim. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o livro, foi esse. E quando eu fui fazer curso de contação de história, eu falei, cara, eu vou contar um livro de anatomia. Porque é esse chamado da infância, da minha primeira relação com uma obra literária, e aí muito mais específica. Então eu não tinha um sonho de ser escritor, não tinha como ser escritor. Eu venho me descobrir escritor por uma revolta social, de falar, a minha voz precisa chegar. Os primeiros livros que eu escrevo são livros técnicos. Eu nunca imaginei escrever uma literatura. A escrita da literatura, ela vem quando eu conheço o Sérgio Vaz, que é o poeta da periferia, e visito a Cooperifa. E lá eu comecei a entender que as nossas histórias também precisavam ser contadas. O livro Na Minha Rua Tem Muitas Casas, ele narra a história das casas que muito, e eu escuto isso, me dói. Que as pessoas falam, mas morar aqui era melhor morar na rua. Ninguém sabe o que é morar na rua para abrir a boca e falar sobre isso. O que é ter um território inóspito? A minha casa talvez não tinha o tanto de glamour, só que ela tinha muito amor. E esse livro acho que fala sobre o amor que as pessoas não conseguem ver dentro dessas casas. Sempre é assim? Nem sempre. Mas a gente tem muito amor também nas favelas, nas comunidades. Então é um livro que fala sobre casas de favelas. E eu só consegui entender que tinha valor isso quando eu vou para a Cooperifa e me encontro com poetas na periferia. Não, e já que a gente antecipou... Nossa, gente, coloquei no reino de tão distante. Vou me pegar aqui. Tão distante. Eu mandei, acho que tem aí, né, produção, a foto deu em sala de aula com o livro... E as crianças. Na Minha Rua Tem Muitas Casas. Eu conheci esse livro num dos nossos encontros na UFABC, né? E aí é você nas palestras... Aí sou eu. Autografando o livro. Não, e aí esses status todos, né? Porque você falou de Carolina Maria de Jesus antes, aqui nos offs nossos, né? E aí você falou de Carolina, que faleceu próximo de onde você mora hoje, enfim. E como é esse glamour, né? Porque o meu sonho era ter um livro autografado. E eu lembro exatamente o primeiro livro que eu autografei. Você lembra o primeiro livro que você autografou? Lembro. Nossa, primeira... E assim, tem uma loucura nisso. Minha mãe, ela morre 1 ano antes de eu escrever o primeiro livro. E tudo que eu fiz foi por eles. E eu não consegui entregar para... Sabe o que é uma dor? O primeiro livro que eu autografei foi para minha esposa. Ai, foi para minha esposa. Aí tem você... Esse que você tava... Passa mais uma para mim, por favor. Tem um que você tá uma foto que você tá numa biblioteca. Onde que é essa biblioteca? No Céu, Paraisópolis, essa biblioteca. Bonita. Ali nesse Céu eu fui falar com os educadores sobre educação ERER, né? Educação para as Relações Étnico-Raciais. E aí, ao final, eles pediram os livros e estava lá. E você falou, eu não quero tocar nas feridas e nas dores, mas você falou do falecimento de sua mãe, enfim. E aí pode voltar lá para logo. Quando eu recebi meu primeiro livro, eu chorava torrencialmente, que eu falava, esse livro não tem sentido nenhum, minha mãe não vai poder ver, que minha mãe é falecida há 23 anos, né? Se quem é a minha referência, porque tudo que eu faço até hoje também é por ela, eu falo, se ela é minha referência e não vai ver esse livro, nem quero mais saber desse livro. Eu chorava. Aí eu liguei para minha irmã, que já tinha 3 livros publicados. Falei, Rô, como é que você consegue, irmã? Você chora também toda vez que você recebe um livro, você fica mal? Ela falou, você tá mal, eu não acredito. Me arrebentou. Ela falou, a mãe ficaria extremamente chateada da gente estar nesse nível de sentimento, cara. Você tem que estar feliz, onde quer que ela esteja, ela vai sofrer se você ficar triste. E aí, nos livros que vieram depois, eu consegui, não. Porque aí, quase que eu me bloqueei. Eu falei, a gente não vai escrever mais nada. Se todo livro que vier, quando concluir, chegar impresso, eu ficar nessa choradeira, nessa bad, não vai rolar. Mas, Na Minha Rua Tem Muitas Casas, eu compartilhei com os meus estudantes e é muito parecido. A gente tem as ilustrações aqui. Da Ana Paula Conico, maravilhosa, inclusive. Eu amo de paixão. Ana, obrigada, viu, por ilustrar com tanta beleza. E é muito parecido com a comunidade. Muito. Muito parecido. E aí o Cris, maravilhoso, porque isso que é legal, né, cara? Uma vez falaram para mim, a maior riqueza que você pode ter são as relações que você constrói ao longo da sua vida. A maior riqueza é o network. Então, eu sou milionária. E eles ficaram muito atravessados, muito encantados com o seu livro autografado, não sou obrigada a deixar aleatório. Ai, professora, não
Não empresta, depois eu tenho que comprar uma tiragem com você para eu deixar na escola, porque eu tenho esse... E não é preciosismo, né? Porque, na verdade, é precioso. É o precioso. livro, ele é precioso. É. E quando eu vou ler e fazer a contação, eu também trago com essa riqueza que ela traz a página, que é como você falou, o livro ele pode transformar realidades. Muito. Ele transformou a minha. E qual foi a principal transformação que você percebeu na sua vida depois da publicação do teu livro? Na Minha Rua Tem Muitas Casas. Eu acho que primeiro tem uma coisa que você trouxe sobre quando você escreveu e esse sentimento da ausência, né? A saudade, eu acho que é um dos sentimentos mais bonitos que a gente tem. Porque a saudade, ela conota uma relação saudável que eu tive. Eu sinto saudade daquilo que eu amei, daquilo que me atravessou. E aí o Nego Bispo, ele vai falar que nós somos começo, meio e começo, nessa lógica de circularidade. Então, de alguma maneira, a minha mãe, a sua mãe, elas conseguem acompanhar esse processo porque elas estão conosco. E eu não estou nem falando numa lógica de reencarnação, não é isso. É porque a minha mãe, ela continua comigo e ela nunca mais vai deixar de viver na minha história, nem na história da minha filha e nem na história dos netos que ela não conheceu. Porque aquilo que ela deixou como um legado, que não é financeiro, é um legado como um griot de sabedoria, vai se perpetuando nas nossas vidas. E isso eu acho que é muito importante, porque eu ainda faço porque eu acho que a voz dela precisa ser ouvida. Então, quando eu escrevo um livro, eu escrevo pela minha mãe. Eu escrevo pela Carolina Maria de Jesus. Eu escrevo pelas pessoas que estiveram aqui antes e não tiveram suas vozes ouvidas. Então, hoje a gente está nesse lugar de entrega porque a gente sabe da necessidade de contar histórias que foram apagadas e silenciadas historicamente. Então, o livro acho que vem para mim. Quando eu pego esse livro na minha casa, eu chorei muito, porque foi a primeira vez que eu identifiquei uma literatura que fazia sentido para as crianças do território onde eu nasci. Porque quando você pega as casas, para quem é da nossa geração, assistiu Lucas Silva e Silva. Você imagina para o menino de uma favela com uma casa sem janela, numa amontoado de casas como é uma das representantes, olhar e achar que aquilo é uma casa errada. Sim. Porque era isso que eu achava a casa errada. No encontro que eu tive lá na escola que se atua, eu achei lindo quando eu perguntei para as crianças, quem sabe o que é essa porta aqui, pro lado de fora, lá no alto. E o menino pegou e falou, eu sei, é para içar, porque as pessoas falam criança de escola pública, criança, ele falou içar. Um verbo rebuscado. Rebuscado. Meu aluno. Içar móveis. Ele falou, é para içar móveis. Pra quem não sabe o que é içar, içar, gente, é levantar o móvel, tá? Amarrar a corda e puxar ele pra cima. Que é o jeito de fazer chegar naquele território, então... E eu não sabia. Porque eu sempre passava, né? E via as portas ali. E eu falava, mas por quê? Que não dá em lugar nenhum, aquela né? porta ali, que não tem uma área, mas por que tem a porta ali? E aí vocês me deram uma aula. E a gente reconhecer também os territórios periféricos, a favela. E hoje, mas a gente tem movimento, né? Então a gente tem o Museu da Favela. Hoje A tem. gente tem o Sérgio Vaz, que é uma celebridade. É. Vem aqui pra você dar uma entrevista pra mim, tá? Vem, Sérgio. Sérgio. Mostra a Sérgio é realidade pra maravilhoso. nós. Mas ler a nossa coordenadora no último HTPC, que é o nosso encontro formativo de professores, ela leu um poema do Sérgio Vaz, né? Falei, então, gente, vocês sabem quem é o Sérgio Vaz? E tudo. Gente, um grupo de professores, de uma escola periférica. Não sei. Eu falei, sério, gente? Aí eu falei como se ele fosse meu amigo, né? Porque o importante é acreditar, né? Mas vira uma relação de amizade mesmo. Sim, porque é tão nosso nosso. o que escreve, né? Então, falei, então, gente, ele começou colocando os poemas dele. Se eu falei bobagem, Lambi Sérgio, me Lambi. perdoe. Ainda bem que eu falei certo. Colocando os lambi-lambis, enfim. Mas por quê? Porque eram os territórios que eu ia, era nos sambas que eu ia. Também fui em alguns saraus. Então, meu marido morava no Capão, então eu ia namorar lá no Capão. Enfim, então a gente viu esse movimento se construir. E hoje, quando ele chega numa Bienal, com todo o status que é devido, com todo o status merecido. Muito trabalho, o Sérgio trabalhou Sim. muito para isso. E quantas vidas ele não atravessou? Através de um livro ou através dos lambi-lambis, através dos muros, né? Então, é a escrita enquanto resistência e para mostrar que a sociedade traz para a gente, né? Então, esses movimentos que a gente traz o nome Sérgio Vaz, mas tem uma infinidade de nomes. Tem. Esse movimento que Carolina Maria de Jesus puxou o bonde, talvez, lá nos anos 60, para exatamente. mostrar, não é todo favelado que é
vagabundo, que são os rótulos que a sociedade Sim, coloca pra sim, gente, sim. né? É o povo que não gosta de trabalhar, que é o discurso da meritocracia, né? É. Então, você vem sequestrado, porque se a gente for olhar os números não nos enganam, você vem sequestrado de outro continente, chega aqui, é explorado, 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 quando não é mais conveniente ou quando não aguento mais, né? A resistência de vocês e a organização de vocês, porque os quilombos eram muito mais organizados do muito que a mais sociedade colonizadora, né? E esse povo vai e faz a coisa acontecer, faz a roda girar e é jogado ao léu. Né? A gente tem também marginalizado. sim, as construções das favelas nos rios, que é no Rio de Janeiro, né? Rios cortiços, derruba, enfim. Então, a gente rotular essas pessoas, né? E naturalizar, como foi, me atravessou muito. Eu fiquei muito chocada com o ocorrido em 2025 e 28 de outubro de 2025, lá no Complexo da Penha e do Alemão. Então, assim, a gente fala, é isso mesmo. É isso mesmo o quê? Quantos brancos de elite estavam lá? E a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Sim, e naturaliza. A gente vê uma mãe preta apanhando da força militar. É normal. A gente vê um preto tomando tapa na cara. Mas você vê o playboy de Ferrari que atropela as pessoas tendo o mesmo tratamento? Então, nós trazer essas literaturas, a nossa antologia poética também, e tantas outras, né, literaturas que estão emergindo, mas o desafio é chegarmos onde tem que chegar. E aí, como é que você chegou? Porque você chegou em um ponto que não é tão comum. Eu sou errado. Você fez, né? Você prestou consultoria, a galera parou pra te ouvir, a galera do Palavra Cantada, né? Qualquer um que parou pra ouvir o Cris, gente. Os caras têm uma história absurda em termos de composição, mas eles precisavam te ouvir, porque eu penso isso também. Todas as pessoas que são geniais são aquelas que em algum momento entendem, aqui eu posso escorregar, então deixa eu segurar na mão de alguém que sabe mais do que eu neste recorte. E como que você chegou nesse contexto de consultor de uma editora estabilizada, como é a Mexerica e também pro Palavra Cantada? Como que foi? Foi do nada, assim? De repente você viu, você estava lá e falou, nossa, gente. Eu adoro do nada, né? Porque o do nada é um tempo danado que a gente... Do nada levou algumas décadas esse do nada. Do nada aconteceu e eu tenho que agradecer o Beto Schiavone, que é o contato que me levou até a coleção Palavra Cantada na escola, a Elô, e tinha uma equipe ali, né? E eu fui compor essa equipe. E foi engraçado que quando eu nessa primeira reunião, eu fiz conta de corpo movimento de educação infantil. Tinha o Fábio De Angelo, que eu amo de paixão, que estava com o ensino fundamental 1. E eu olhava na mesa e eu era a pessoa mais nova, assim, de idade também. Isso também conta muito sobre o que a gente conseguiu fazer. Mas eu acho que tem duas relações que eu acho importante falar. Primeiro, no território que eu nasci e cresci, porque eu nasci no Cortiço, no centro, e fui morar lá no Jardim Novo Horizonte. A Carolina Maria de Jesus, ela morre em Parelheiros e tem a estátua dela lá. As crianças não sabem quem é Carolina Maria de Jesus, que cresce naquele território. Elas não sabem da importância da Carolina Maria de Jesus. Então, essa coisa da seleção do que eu levo para a criança é muito importante a gente pensar o tempo todo. A Conceição Evaristo, que o Sérgio fez, eu não vou lembrar especificamente o ano, mas trouxe a Conceição Evaristo para falar no nosso território, ainda era muito preliminar, ela não estava do jeito que ela está hoje. E eu vi a Conceição com a sua escrevivência, naquele território, as pessoas que estavam ali eram majoritariamente pessoas negras e periféricas. Ouvi uma mulher que também é negra e periférica, que vem de onde vem e conseguiu chegar. Então eu sempre falo que eu sou errado, né? Porque os professores falavam muito que na nossa geração, falavam assim, você vai ser SF, que é sem futuro. E Homem Placa. Essa sigla eu desconheci. SF, sem futuro. E Homem Placa, que é um trabalho digno, eu acho que é importante falar sobre isso. Você está lançando um livro que evidencia a dignidade dos trabalhos. E o Homem Placa é aquela pessoa que fica com a placa escrito compro ouro, posso te ajudar. E eu não conseguia ver naquilo descaracterizar aquela forma de trabalho. E se eu descaracterizo, eu não gosto da palavra subtrabalho, porque se tem subtrabalho, tem uma subpessoa. E subpessoa não deveria existir. Então eu preciso lutar para que essa pessoa seja vista e que ali pode ser um caminho de chegada a algum lugar. Sim. E entender a partir desse lugar. Então, quando eu começo... Eu já fui a bandeiraço
balancei bandeira. Eu também, eu no fui. sol e Vendi aquela no coisa. farol, vendi na feira. Eu sou essa pessoa de comunidade, eu falo, eu brinco, mas eu pescava girino no esgoto. Para mim era uma forma de lazer aquilo. Sabe? Eu cresci nesse território e eu não tô, você tá romantizando a favela. Não, gente. Nunca. O território que eu nasci está exatamente como era quando que eu nasci, não, que eu cresci, como era quando eu era criança. Mas a culpa não é do povo que está ali, né? Existe um poder público que precisava olhar com um pouco mais de cuidado. Então, quando o Sérgio ele valida a presença negra, quando a Conceição valida a presença negra, é uma forma de olhar para essa sociedade que renegou a gente, como você bem trouxe lá atrás, que marginalizou, que condenou as nossas práticas. A lei da vadiagem, gente, que a gente tem na história do Brasil, que ainda há pouco tempo agora caiu, mas que ainda hoje serve para mendigância, ainda entra dentro desse lugar. Então, as pessoas não escolhem estar onde estão, elas são colocadas nesse lugar. E para sair desse lugar, como eu consegui sair, demanda de muito tempo. Agora minha irmã se formou, mas eu era o único formado de uma família de 4 irmãos. Minhas irmãs foram mães com 15 anos de idade. Uma menina que é mãe com 15 anos de idade, ela tem a sua história interrompida. E ela começa a pensar no filho. Eu não, talvez cheguei onde cheguei porque eu não fui pai cedo. Eu fui pai com 25 anos, estava fazendo faculdade. Mas dentro da história isso é quase que incomum, porque eu fui trabalhar. Então eu comecei a comprar livro, a gente nem terminou esse assunto, mas eu comecei a comprar livro, desesperado. Então eu comecei a ler os livros que caíam no vestibular, porque eu não tive coragem de fazer vestibular, porque eu não acreditava que eu teria condições de passar no vestibular. Agradeço aqui, lei de cotas. Cota não é favor, é reparação histórica. Sim. E a gente luta pelas cotas, sim, vai continuar lutando e resistindo. O movimento negro que ainda continua lutando por nós. Porque se não fosse a lei de cota, e eu agradeço demais, eu nem tinha feito uma faculdade. Porque eu entro pela lei de cota numa faculdade particular, pagando menos. E aí, lá dentro, o meu universo disparou a crescer. E eu comecei a ver que eu podia ir ser um pouco mais. Começo a estudar jogos e brincadeiras, porque eu já brincava muito na infância, e a partir disso eu escrevi o primeiro livro, que é Bora Brincar, um convite à brincadeira, e o Betts, que é a Vone, vê aquela literatura e fala, cara, a gente está querendo fazer algo, você topa? Eu falei, Beto, eu nem sei o que é, mas eu topo. E não queria saber preço, porque tem algo que a gente tem que corrigir também na nossa história. Eu queria estar junto com as pessoas, eu queria poder conversar, discutir. E aí, muito tempo depois ele falou que era o projeto Palavra Cantada na escola. E aí, olha que louco, eu tinha um sonho de conhecer Palavra Cantada, mas eu nunca tive dinheiro para conhecer Palavra Cantada. Então, gente, a gente tem que validar a presença dos artistas nas comunidades também. A Lei Rouanet precisa existir para favorecer esses movimentos de levar cultura, expandir cultura para a criança. Não é negar a cultura que está no seu território, mas é ampliar. A escola, o ambiente, ele precisa ser propagador de cultura e não minimizador delas. Então, a Lei Rouanet, ela é necessária também, mas ela precisa alcançar os territórios periféricos. E políticas públicas também que viabilizam espaços para esses. Culturais. Sim. Agradeço o Gilberto Gil, as casas de cultura. O CEL. Eu fui fazer algumas apresentações teatrais no CEL. Gente, é extraordinária a estrutura. É de teatro de primeiro mundo. Então, a gente precisa de ficar esperto. Por que eu sou tão resistente a políticas progressistas? Por que eu sou tão averso a leis que viabilizam que essa cultura, que o que eu tenho que pagar R$300 no ingresso, vai estar gratuito lá dentro da favela, lá dentro da comunidade? Por que essa resistência? Nós precisamos, principalmente, assim, hoje a minha renda, né, já não sou a pessoa que depende. Mas eu já dependi de cotas, eu sou mestra graças a cotas. Então, mas nós precisamos de entender que a educação, a cultura, o livro, o acesso a boa música, o acesso a bons espetáculos teatrais, tudo isso vai tirar a gente daquela realidade. E aí, quanto mais pessoas entenderem qual é o seu lugar de direitos, menos lugares a gente vai ter que passam-se décadas. E a gente começa a ocupar. Do mesmo jeito. E que continua, como você falou, né? Às vezes há problemas de saneamento básico, há problemas estruturais, de acesso à saúde, à educação, à qualidade de vida, enfim, né? Em suma. Mas me conta como que foi, então, essa sua trajetória acadêmica que você começou, né? Mas aí, terminando. Sim. Nossa conversa. Aí, com Palavra Cantada, acontece da seguinte maneira. Me chamaram, eu fiz parte do projeto com
escritoras maravilhosas, todas elas atuando em escola, é importante falar sobre isso também. Então o projeto se preocupou com pessoas que viviam o território, parte delas na escola pública, porque a ideia do projeto é para a educação pública. E aí a gente vai para o encontro e aí 1,5 m eles tocam para mim. E aí eu tenho isso em vídeo, a Sandra cantando a música que eu acho a mais linda da minha vida, que é assim: brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Só se é inteiro, Lídia Ortélio, quando brinca. A criança precisa voltar a brincar na rua, ocupar esse espaço. Olha que louco. As pesquisas dizem que o maior acesso no telefone celular são de crianças periféricas. Então, a gente não tem mais a mãe que ficava ali, que ajudava a controlar aquela criança no território. As crianças não têm direito à rua. Isso é estratégia, gente. Isso é estratégia. Negar a rua é estratégia, é escolha. Então, quando eu vou para o meu território, a gente ocupa a rua pela Aliança pela Infância, para brincar com criança, e falar: esse território é seu, por direito. O Emicida, quando gravou o Amarelo, ele falou: essa aqui vai para minha avó, que tem 80 anos e está entrando aqui pela primeira vez. Sabe, no Teatro Municipal. Você já entrou? Não entrei no Teatro Municipal ainda. Eu não entrei para trabalhar na virada cultural. Mas olha que louco isso. Um território que foi criado pelo sangue negro. Sim. Sabe? Pode ter sido um branco que pensou naquilo, mas aquilo tem sangue negro, como tantas obras que tem. E aquele território é nosso. E aí ele canta: onde estiver, onde chegar, nós sempre vai ser gueto. E nós sempre vai ser gueto. Não sai da nossa pele, isso é marca ancestral. O gueto é o nosso território por direito, e que bom que a gente hoje não entendeu que não precisa sair de lá para ser alguém. Porque também tinha isso. Eu preciso sair desse território para ser alguém. Não. O Sérgio Vaz é uma força nesse sentido. Ele é alguém lá dentro do território onde ele quis morar. E ele está mudando o cenário de lá. Eu não quero ocupar um lugar do outro, eu quero ocupar o meu lugar, que foi negado. Então a minha trajetória é um pouco disso. Nossa, é encantadora, e ela é cheia dessas veias, né, e desses braços, porque a gente percebe que quando a gente fala da negação do livro para a criança, é um braço e é uma veia do racismo estrutural. Racismo estrutural. Que garante que a criança não vai ter acesso ao livro, então eu vou colocar mais telas, como se ela já não tivesse, como você falou, como se ela já não tivesse telas suficientes na casa dela e no cotidiano dela, e eu vou limitando, né? Tem uma charge, eu preciso de lembrar a autoria, mas que tem uma pessoa assistindo a TV, né? E aí você fica limitada naquele quadrado, e o livro, o quanto ele pode ampliar o nosso universo e a nossa vida. E aí você falou um pouco da sua trajetória acadêmica, que você chegou lá na universidade como cotista. E como que você conheceu o Africanidades? Porque nós nos linkamos através desse quilombo. Grupo de pesquisa maravilhoso. Gente, olha, apaixonado. Toda entrevista eu faço um coração. Nossa, eu sou apaixonado, eu sou devoto, eu sou militante por ele. A Africanidades tem que chegar para todo mundo, para as pessoas se reconhecerem. Eu acho que nós precisamos de um Africanidades em cada município do Brasil, e aí a gente consegue fazer um movimento, porque é tão forte esse quilombo. Nós retomamos, né, os nossos encontros quinzenais, e aí eu tô com um grupo, porque é isso, né, a gente começa com um grupo, mas infelizmente alguns tiveram intercorrências do trabalho, aí mudança no horário de trabalho, enfim, não conseguiram ter o número mínimo de frequência nos nossos encontros, e aí a gente teve uma mudança de alguns dos colegas do nosso grupo de 10 orientandos que eu tenho. E aí, essa galera nova que chegou, eu falei: olha, se prepara. Se você está acostumado com um mundão de cobra engolindo cobra, aqui não. É quilombo. É quilombo. Qual é o teu potencial? O que você tem de melhor? Traz pra gente. Traz, que aqui no Africanidades vai ser aproveitado, e o que a gente puder compartilhar com você, a gente vai compartilhar. E é muito bonito isso. E como que você conheceu o Africanidades? Primeiro que a gente tem que se aquilombar, né? Porque, como é que faz quilombo? A gente se aquilomba. Então a gente se junta e se une em prol de alguma coisa comum. Primeiro que no Africanidades eu me vi bonito. Isso é algo muito forte também. Eu falei isso para a professora Ana Dietrich, que é uma das idealizadoras dessa loucura toda de juntar esse povo negro e preto, todo mundo junto ali, e periférico, porque a maioria é periférico também. Eu me senti bonito. Foi graças a uma amiga que eu amo de paixão, que é a Mariana Gonçalves, que hoje eu tenho o prazer de tê-la na minha equipe. Ela é consultora pedagógica na editora. Ela tá no nosso ERER, né? Tá na ERER. A Mari Gonçalves tá ali, ó.
no Herero, no chão de escola. Maravilhosa, Uma Mari. potência de mulher negra que também se descobriu negra. Então, assim, gente, a gente continua se descobrindo negro. Eu quero que uma criança nasça negra e se reconheça como negra. A gente está se descobrindo negro ainda. A gente é obrigado a passar por várias situações onde começa a classificar. Imagina, eu não consegui emprego. E quando você vai entender, por que você não conseguiu emprego? Hoje eu consigo entender. Porque eu morava muito longe, porque eu não tinha uns traços que eram identificados como beleza. A minha luta hoje, para também dar espaço para as pessoas com deficiência nesse mesmo lugar, é para que as pessoas que hoje contratam possam ver potência. Porque nós, na história, a gente foi tido como deficiente Sim. cognitivo. Olha que absurdo Como inferior isso. biologicamente. Como inferior biologicamente, como alguém que sente menos dor. Então a gente não precisa dar tanto remédio, porque vai aguentar. Violência obstétrica é isso, ainda hoje nesse Brasil que a gente tem, Sim. depois de tantos anos. Então quando eu chego no Africanidades, através da Mari, primeira coisa é que você é tomado por uma energia de quilombo mesmo, que eu sentia isso quando eu vou numa manifestação religiosa, e lá você sentia isso nas pessoas. E aí todo mundo com um objetivo comum. E o objetivo é de fato comum. Eu hoje estou no mestrado na Federal, graças à Africanidades, porque eu também não tinha. Tanto que a Ana falou, Cris, você vai tentar? Eu falei, não vou tentar, não quero mais, desisti já. E como não assim, é para Cris? mim. É assim, né, o negócio. E aí a pessoa fala, não, você precisa. Aí eu via muito isso. Você é uma potência, Cris. A sua voz precisa ser ouvida. E para isso, infelizmente no Brasil, você tem que chegar ao mestrado, ao doutorado, para que a minha voz, a voz da minha mãe, porque quando a minha voz fala, ela ecoa tantas outras vozes que foram silenciadas. Quando a tua voz fala, ela ecoa tantas outras vozes que foram silenciadas. Então, ecoar essas vozes que historicamente foram silenciadas. Quando eu falo por Luiz Gama. Quando eu falo pelo Zumbi dos Palmares, eu falo pela Dandara, eu falo pela Maria Filippo, eu não falo pelo Cristiano do Território. Se a gente tiver essa lógica, a gente esquece a nossa lógica de circularidade. A gente continua resistindo e a nossa liberdade ainda é condicional. A gente tem que lutar por ela todos os dias, porque estão tentando silenciar a gente o tempo todo. Sim. E a gente percebe nesse espaço do Africanidades, você falou que você se sentiu bonito. Eu tive essa experiência quando eu fui no primeiro encontro da Unegro, em Brasília. Gente, e eu tinha acabado de raspar meu cabelo e as pessoas achando que eu era a louca, porque eu alisava com o Enê, que é um alisamento que não, irreversível. E aí eu ia nos salões e falava, eu quero ter meu cabelo um tom mais claro e eu quero ir enrolado. Eu nunca mais fiz. Você passou Enê, esquece esse cabelo. Eu falei, não dá para esquecer. Ele cresce do jeito que ele nasceu, não é? Sim. Falei, então raspa para mim. Eu fui em 3 salões. Se negaram a raspar, raspei sozinha em casa. Nossa. Então, eu fui considerada louca. Meu Deus, mas como que você raspou o cabelo em casa? E o cabelo era muito bonito, muito bem cuidado. Mas a manutenção que eu tinha e a identidade, né? Eu precisava ver a Rose real. Mas eu me sentia feia no meu contexto. Porque os contextos que eu frequentava, a beleza estava atrelada ao cabelo liso, enfim. E aí eu gosto muito de dançar. Então eu dançava e, óbvio, minhas raízes nunca deixaram de existir. Aí engruminhava e aí ficava aquele cabelo meio liso, meio enrolado, aquela confusão. Eu falei, não quero isso. E quando eu cheguei em Brasília, eu não era a única careca. Encontrei outras mulheres com curtinho, com careca, com blackão. Gente, é lindo demais. E no Africanidades também eu pude me sentir inteligente. É isso. Porque eu tive muitos contextos e é o racismo estrutural que tá e que atravessa os nossos também e fazem com que os nossos reproduzam isso. Muito. Que você é uma professora mediana, o que você escreve não é suficiente. Meu mestrado, cara, se não fosse os coletivos, como o coletivo Neuza Santos, não, Rose. Tá bom isso daqui, que é um coletivo de pesquisadores pretos e pretas, e nós nos lemos e nós nos reconhecemos, né? Então, a professora Ana, que tem essa proposta, né, de tornar a UFABC preta, eu acho que a gente precisa ampliar, Vamos tornar todas as universidades pretas. Porque o Brasil é preto, cara. O Brasil é preto, a gente já sabe disso agora. O Brasil é preto, é nosso. Mas aí vem agora, e a gente tem que tomar cuidado, um discurso muito forte de diminuição da potência da universidade pública, que a gente está conseguindo chegar. Então, o tempo todo a gente vai ter que agora validar
a potência que é uma universidade pública, porque essa lógica que fez com que as escolas públicas fossem vistas de maneira negativa, começa a se trazer essa mesma narrativa para as universidades públicas. Isso é estratégia. Estratégia de quem não quer que aquele espaço seja visto, porque agora a gente está começando a ocupar. Sim. Então, se a gente começa a ocupar, então diminui a intelectualidade daquele lugar. Isso é estratégia, gente. Então, vamos lutar pela validação da universidade pública, das escolas públicas. Eu não sou um professor que fala mal de escola pública, porque eu aprendi com Viviane Mosé. E nego bispo, né? Vamos falar da gente ganhando. Eu saí de escola pública. Eu sou filho de escola pública. Também. Filha de escola pública. Essa escola é uma escola ruim? Ruim é quem não luta por ela. E tem um monte, porque vira mercado. Sim. Ruim é o gestor que não tem o olhar, porque eu tô com uma aluna no 9º ano, nordestina. Beijo, baby. Não vou falar Minha seu nome, vida é porque nordestina vai dar ruim. também. E aí ela falou assim, não, mas lá no Nordeste a educação é muito melhor, que se a gente está aprendendo aqui. Eu aprendi no 7º ano. Eu falei, mas por quê? Porque em boa parte, porque a gente sabe que tem as especificidades por município, Sim, enfim. sim. Mas em boa parte, a gente vê pelas pesquisas, pelos artigos que a gente lê, mas boa parte do Nordeste, eles valorizam muito aquilo. E é o que você está nos dizendo. Então, assim, e a própria gestão pública, os pesquisadores que eu conheço, gente, eu amo o Nordeste. Você sabe que eu vou prestar um concurso para lá, né? Em breve o Sudeste vai me perder. Eu sou nordestino, eu nasci em São Paulo sem querer, eu falo isso direto. Eu tô por acaso. O povo por ser baiana, sou um pouquinho, não nasci lá, mas nós percebemos que a educação de lá é muito, muito estruturada. E a gente precisa de rever isso no Sudeste, enfim. A educação pública é potência. É potência. Meus 3 é filhos resistência. estudam em escola pública e eu vejo que é da escolha também do profissional que está. Sim. Que às vezes o sistema pode fazer de tudo. Parede mas não ali- faz escola. Parede não faz escola. Sim, não é concreto, são pessoas. São pessoas. E aí as pessoas que são comprometidas, mesmo sendo, né, A gente sabe dos problemas, apedrejadas sim. e tudo mais, elas não, peraí, eu vim com esse propósito. É. E dentro das 4 paredes é a gente que vai fazer a diferença. Professor, nas 4 paredes é você que manda, é você que faz. Tem hora que desanima. Muito. Você tem que pegar Cansa, o e olhar sistema ele é portal de cruel. transparência, ver a quantidade de recursos que o governo federal destina para as escolas e para os municípios, e a gente tem que tirar do nosso bolso para poder colocar. Você falou com relação à questão dos valores, né? Você falou assim, não, às vezes eu quero estar junto, eu quero poder discutir. E a Bruna Cristina, maravilhosa, que é nossa autora também na Antologia Poética, ela é muito resistente a isso, que ela fala, vai chegando no mês de novembro, ela é autora de vários livros, ela vem aqui, a gente vai te dar um squeeze, um lanchinho, e gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu também vou com gratuidade em alguns espaços, mas nos espaços que eu sei que não há a condição de ter um suporte, subsídio para mim, nós sabemos que toda escola pública tem recurso para compra de livros, por exemplo. Uhum. Às vezes as pessoas me chamam para fazer palestra, eu falo, não, tudo bem, compra um número X de livros, compra 10 livros, simbólico, diante do recurso, do repasse de recursos que a pessoa tem. Compra 10 livros e eu vou aí conversar com vocês. Não, mas não tem como. Tá, que livros que vão comprar, ou que materiais vão comprar, porque esse recurso às vezes é flexível, enfim. Mas são estruturas que, uma vez que a gente ocupa a academia, uma vez que nós ocupamos os lugares, os espaços para falar, e que bom saber que você está rodando o Brasil, fazendo suas palestras, porque você tem muito para agregar. Uhum. Que bom Obrigado. saber que você traz obras tão potentes. Escrevivência que atravessaram, total, né? Total, total. E a gente pode fazer um spoiler do próximo Pode? livro? Vamos. Eu tô Pode. feliz demais. Não assim. é a capa oficial, mas produção, aquela pintura linda de aquarela do nosso Robson Eleuth, que nós estamos trabalhando aí, gente, que é o Saudade. Eu falo nosso livro porque eu só estou fazendo a edição. Mas é nosso, é nosso. Mas o Robson está fazendo esse trabalho belíssimo. E é interessante que a perspectiva que eu imaginei para o teu livro, quando eu li o manuscrito, era nesse recorte de aquarela, retomando assim essas artes mais antigas que hoje a gente tem a facilidade para IA, que não condeno também, enfim. Mas, e aí o Robson falou,
Rose, eu tô pesquisando e me aprofundando e fazendo aqui umas paradas nesse estilo. Cara, era exatamente o que eu tinha pensado. Então, esse livro está sendo construído aí a 3 mãos, com muito afeto, com muita verdade, das saudades do dia a dia, da saudade do pai que está ali, só está olhando na tela e não olha no olho do filho, da saudade que atravessa 23, 10, 5, quantos anos faz o nosso luto daquelas que são a nossa referência. De uma série de saudades que a gente tem, né? Saudade da infância, saudade do brincar, saudade do ser, do viver. E, gente, é um livro maravilhoso. Depois a gente vai ter, vou deixar aqui na descrição, como você pode adquirir já agora nas pré-vendas. E aí a gente vai atualizando vocês também aqui, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas, sobre o lançamento, que possivelmente será no Museu da Favela. Enfim. E aí, mas você tem outras novidades, né? Que pensa que ele tá só com a G1, gente. Para, né? Ele tá fazendo 1 milhão de coisas. Me conta, se tem música nova, como é que é? E a gente está com um projeto que está saindo agora, pela editora Mexerica, um projeto potente, que o título dele é Afro-Indígenas. Então a gente teve o cuidado de colocar o S pela pluralidade da cultura indígena no Brasil. O Brasil, ele é um país com vários países, né? Onde a gente traz manifestações da cultura afro-brasileira. Então a gente conta um pouco dessa história antes de chegar no Brasil, mas fala dessas pessoas em território nacional, as referências do tambor. Então a gente tem um conto sobre o tambor, tem um conto sobre o boiúna, que é uma cobra do Pará. A gente foi brincando com isso tudo, e aí nessa obra vem também com música. As músicas vão ficar disponíveis nas plataformas digitais. Foi uma coisa que a editora entendeu que seria importante, porque a editora ela se preocupa com essa entrega também social, e trazendo o Brasil, trazendo o maculelê, trazendo o maracatu, trazendo o frevo, trazendo o forró, o baião, as nossas referências. A gente faz uma homenagem para o Luiz Gonzaga no livro, que tá lindo. Então eu fiz uma paródia da música Ela só pensa em namorar, onde eu conto a história de Mani. É de Mani, é de Mani, é de mandioca, pois veio lá da oca de Mani florescer. E é de Mani, de Mani, de mandioca, e é de Mani, de Mani, de mandioca. Porque é isso, essas canções estão se perdendo nesse coletivo e sendo sucumbida por uma canção muito internacional, mesmo na infância. Lá atrás a gente teve uma maior representação de infância, uma mulher loura que ocupava a maior parte do canal mais importante, cantava músicas que eram músicas estadunidenses que ela traduzia para o português, então não tinha Brasil nisso. Então por que eu sou fã e apaixonado por palavra cantada? Porque é Brasil, eu vejo Brasil naquilo. Sim. O Hélio Ziskin, que todo mundo ouviu, mas poucas pessoas sabem, então eu preciso sempre falar quem é o Ziskin. O Hélio é quem cantou as músicas do Cocoricó, quem escreveu, compôs, do Castelo Rá-Tim-Bum, a música do Ratinho Tomando Banho é dele. Gente que faz uma música pensando na infância brasileira, trazendo a música territorial. Então, quando a gente foi escolher as nossas referências, indico aqui não só o Grupo Tri, que agora viralizou, a música foi feita em 2015, agora que viralizou. Olha o tempo e o trabalho que dá para você chegar em algum lugar. Então, que a gente possa fazer uma seleção daquilo que a gente tá ouvindo para a criança, porque se uma criança achar que só isso aqui basta para ela, é muito perigoso. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo? Não, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A criança precisa crescer entendendo que aquilo ali não basta para ela. Ela precisa de mais. Ela precisa ouvir, oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé do menino. Isso faz ampliação cognitiva. Então as músicas, elas também têm... A ausência conta muito mais do que a presença. Sim. Então, quando eu não escolho, eu estou falando algo quando eu não escolho. Então, vamos olhar para esse Brasil, para a sua brasilidade, e não estou renegando algumas canções, mas você, educador, que está na escola, a escola é lugar da ampliação cultural. Se a criança já vai ter acesso a isso fora dela, não pode ser só um espaço de reprodução social. Você tem que ampliar esse movimento cultural da criança. Mas a criança gosta. Falei, gente, mas ele pode gostar de outras. Criança adora chocolate, mas você não vai dar jantar, almoço, café, chocolate para ela. Mas ela adora chocolate. Justamente. Então, isso não pode ser a nossa justificativa de escolha. É porque ela gosta. E por que ela não gosta que deve ser a sua pergunta? Por que ela não gosta
de ouvir, sentar. Eu escuto muito isso. Mas o seu filho não usa celular, você estava até falando sobre isso. Não, ele não tem necessidade do celular. A minha filha, ela tem minha filha leu 300 livros. A gente tem os livros que ela são 300 livros, um adolescente que leu 300 livros. Isso no Brasil, onde a gente tem hoje, olha o que louco. No Brasil a gente tem mais escritores do que leitores. Que loucura. A gente tem 10% da população adulta no Brasil que consegue ler, interpretar e decodificar. A gente precisa fazer alguma coisa, gente. Então, esse lugar todo que a gente conversa, que vai para vários lugares, que minha cabeça é uma cabeça de TDAH, mas é para falar que a gente precisa valorizar as experiências que são culturais nacionais, ter como referência. Então, eu vejo livros lindos. Tem a principal autora que eu acho que no Brasil, eu olho aqueles livros e eu não consigo identificar nada da infância brasileira neles. E aí esse livro está indo para uma criança de escola pública que olha para aquilo e não se identifica. Quando a gente pega a cultura indígena com muito respeito... Depois corta a Siri. Quando a gente traz um livro com a cultura indígena... Eu acho que essa Siri é sua. É a minha. Desculpa. Eu precisava... Estava silencioso. Quer parar ela lá? Vou. Pode ir lá. Nossa, Rafa, loucura. Mas o Ela micro... nem atingiu aqui. A gente beleza. saiu aí pra você. Ela não chegou a pegar, não. Beleza. Tirei. Tá muito faladora essa Siri. Mas ela acabou entrando na mente de vocês aí, né? É verdade, que é o pior lugar que ela podia entrar. Não. Mas vamos lá. Continua o seu raciocínio pra não... Pode continuar de onde parou. Então, quando a gente faz uma obra literária que evidencia a cultura indígena e a cultura afro-brasileira, a gente fala que essa escola também é lugar dessas culturas e que elas são bem-vindas. Então, a gente fala sobre alimentação, sobre música, sobre arte, porque a vida precisa voltar a ser expansão cultural. As pessoas têm cada vez mais especialistas. E a gente não tem pessoas que são multifacetadas. Eu toco, eu canto, eu brinco, eu escrevo. Eu sou uma pessoa multifacetada, eu sou um professor multifacetado porque na infância eu me desenvolvi com multifacetas. Então eu não fui aceitando os rótulos sociais que iam me dando dos impossíveis, que são as crenças limitantes que vão sendo impostas pela sociedade. E fui entendendo que eu podia ir além. Então eu sou autodidata no violão, eu sou autodidata na alfaia. E aí as pessoas, você não estuda? Eu estudo pra caramba. Mas eu estudo com os meus amigos, eu vou em território negro para poder entender como é que toca uma alfaia, eu toco pandeiro a partir da experiência de uma roda de samba. É assim que a gente precisa voltar, porque o saber, ele começou a ser comercializado, como se só tivesse possibilidade de aprender alguma coisa se eu pagasse. Isso é triste, a gente tem que voltar a ter as rodas de trocas de aprendizagem, e talvez seja uma das maiores falhas da escola. A escola deixou de rodar a aprendizagem e entendeu que uma pessoa só poderia fazer isso. Quando a gente roda a aprendizagem, vira aprendizagem coletiva. Eu sempre brinco. Se eu fizer uma amarelinha aqui, você brinca? Brinco. Seu filho brinca? Sim. Se eu fizer uma fórmula de Bhaskara, qual deles resolve? Acho que eu não. Você pensa numa coisa dessa, se tanto a amarelinha como o Bhaskara foi vivido socialmente, por que uma tem significado e outra ficou num tempo histórico que a gente apaga? Aí o professor falou, porque Bhaskara não é brincadeira. Eu falei, exatamente esse é o problema. Eu nunca fiquei feliz que eu estava indo para a escola para fazer Bhaskara, mas todo dia eu acordava para brincar de amarelinha. E eu não sei quem me ensinou amarelinha. Eu aprendi. É impossível ensinar algo a alguém. Para aprender é necessário querer. Rubem Alves. Então eu queria brincar, porque o brincar, ele era uma experiência que me colocava como igual com o outro. A aprendizagem não. Ela me colocava no lugar de superioridade. Então eu nunca quis ser superior. Não é bom conversar com o Cris. Dá até uma bad agora. Falei, ai meu Deus, eu sou a professora da fileira. Ai meu Deus, eu tô no tradicional. Voltei pro tradicional, Senhor, livrai-me. Não, porque quando tem umas injeções assim, que nem você, um choque de realidade, eu converso com gente freiriana, enfim. Aí eu me disponho, não, vamos colocar em roda, vamos trocar, vamos fazer, e não sei o quê. Só que dá trabalho, né? Muito. Dá muito mais trabalho do que você chegar e falar, galera, fileira,
Silêncio. Claro que a gente tem momentos para silêncio. Sim. Não dá para eu ler, me concentrar numa leitura com todo mundo falando e aquela confusão. Mas e a partilha sobre essa leitura? O que a gente pode construir Quais a partir são os momentos dessa que a gente leitura? constrói? Obrigada, viu, amigo? Coletivo. Por lembrar que eu preciso de voltar para a terra, voltar Mas- para quem sou. Porque o sistema, ele tem muitas obrigações e muitas entregas que são obrigatórias. E você fica assim, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E qual é o tempo de nada fazer? A sociedade do ócio é a sociedade mais saudável, as pessoas não valorizam o ócio. Então, você entra num trem, no metrô, tá todo mundo ali conectado. Uma criança que não desconecta da tela não consegue se conectar com o mundo. Então, a desconexão gera conexão. A gente está numa Conexões luta reais. de desconectar as pessoas para que elas consigam se conectar com o outro. Imagina uma família. O Saudade traz um pouco disso, né? Acho que é o pai. Minha mãe cantava para eu dormir. E eu nunca vou esquecer das músicas que ela cantava. Lembro de todas elas. Lembro de todas as histórias, algumas de medo. E tem um lugar mais seguro para sentir medo do que a própria casa. Sim. E aí hoje a criança não experiencia isso, a criança não se frustra, porque ela não pode se frustrar. O brinquedo da nossa época era um brinquedo que não falava, era um brinquedo onde eu brincava. Hoje não, hoje eu manipulo só. Eu não crio experiência com esse brinquedo, eu não imagino o que ele está fazendo. Existe uma estratégia que a gente precisa repensar de cada vez mais colocar coisas que fazem menos para essa criança. Então o professor, quando lê um livro, quando ele conta uma história, ele precisa ter encantamento. Ele precisa permitir espaço durante a leitura para a criança se manifestar. Porque se essa criança não se manifestar dessa história que foi lida, ela não está se relacionando com ela. E aquilo com que eu não me relaciono, eu me separo. Como que acontece as separações de casamento? É quando para de ter uma relação entre as pessoas. Então a gente precisa voltar a relacionar as crianças com a aprendizagem. Do contrário. Ai, gente, que mensagem linda. E aí, não, tudo bem, você me frustrou na sala de aula, mas você me deixou feliz como mãe. Porque eu sou a mãe que meus filhos, mãe, eu escolhi esse daqui para hoje. Então vamos lá, meus amores, arrastada às vezes. Arrastada, Só o pó do que só o sobrou pó. de mim. Enfim, e o meu marido, eu brigo muito com ele para que ele registre. Ele tem muitas histórias. Ele é descendente de indígena, dos Caingangue, e ele tem muito da oralidade. Então, ele conta as histórias da panela de ouro que foi enterrada no pé da árvore, do quintal, não sei o quê. E aí, ele faz som, não sei o quê. Nós somos os tios oficialmente contadores de história. Quando tem acampamento de família, eu fico contando a história dentro da barraca com as crianças e meu marido fica fazendo a sonoplastia. Aí, eu Que contei uma legal. história de bruxa uma vez. Muito medo, muito... Ele fazia os barulhos de bruxa. Ai, gente, foi muito engraçado. Foi muito bom. Mas ele ainda não colocou no papel. Eu Tem que falei, escrever. olha, vou puxar a tua orelha e vou arrancar fora. Porque eu penso que a escrita é uma maneira de eternizarmos aquilo que nós fazemos na oralidade. E eu vou deixar agora para a galera o seu Instagram, que pelo Instagram a galera ainda consegue falar contigo, né, gente? Ainda, eu falo porque em breve, né, já vai colocar alguém lá para administrar. Até porque- tem. Minha esposa, que é minha parceira, ela me ajuda muito nessa administração, porque... Ô, amor, fica a dica, hein, Thiago? Faz uma pra Deus ver. Coloca lá, cuida porque do mês também. é muita coisa, a gente faz o Não, eu tempo me todo, perco, cara. às É. vezes. Aí a Aí eu deixo pessoa ela cuidar. vem por outros canais e fala, então, eu te mandei uma mensagem lá no Facebook. Eu falei, eita, Fih, faz tanto É, o tempo que eu não Facebook- entro lá. E nem, mesmo que tivesse mandado em outro, né? Mas vou deixar também aqui na descrição o link pro acesso ao seu Instagram, ao seu Spotify, dos cantadores, seu e dos meninos, Dos né? meninos, Quem é eu que tá tenho- contigo nos Tem o cantadores? Limão, que é o André Lima, que é uma potência, e o Danilo. Eu sempre esqueço o sobrenome dele, que é japonês. Komatsu, Danilo Komatsu, que é meu produtor hoje, e que é um rapaz de muita os dois têm muita sensibilidade, né? Eu sou o letrista do grupo, mas eles é quem fazem toda a produção e me E ele que ajudam. ajudou no nosso Quem Você Pensa Que É? Na hora. Ah, gente, porque claro que como os meus outros amigos que aqui vieram, ganharam o Quem Você Pensa Que É, na verdade, eu ganhei o presente antes, eu mandei o PDF para ele. Ai, amigo, eu queria fazer uma música baseada nesse livro, Quem Você Pensa Que É. E, gente, tá linda. E eu vou viajar assim, ixi, meu filho, você não tem noção que eu marquei uma consulta pro meu filho em Itacoaxetuba, gente. E aí, eu achei que Itacoaxetuba era um bairro de São Paulo, só que é um município. É, o Pra município. lá de Guarulhos. É um pouquinho longe. Amigo,
Amigo, 4 horas para ir no dermatologista, o dermatologista olhar, ó, essa pomadinha aqui, tchau. Eu, gente do céu. Mas, enfim, eu viajo pra gente poder gravar. Vão acompanhando a gente aí, que nós teremos em breve a gravação no estúdio, tudo certinho, da nossa música. Aí a gente grava um clipe também, que eu gosto de fazer clipe, sabe? Ah, é bom. Não, eu fiz um amador só até hoje. Mas aí, com o teu olhar, eu acho que o Obrigado. negócio vai ficar melhor. Eu vou autografar depois pra ti. Fechou. Mas muito obrigada, Cris, pelo seu tempo, que eu tenho certeza que é preciosíssimo. Sim. O nosso O nosso. é precioso. E é isso que eu falei. Eu me relaciono com a vida. Então eu tô inteiro aqui, eu tô só com a Rose, não tô pensando em nada mais. Porque as pessoas precisam voltar a se relacionar com a vida e não passar por ela. Eu tô me relacionando com ela. E eu me policio às vezes nesse sentido, que eu falo, nossa, eu tô aqui, eu tô nisso. Então, eu até com os meus orientandos, eu passo o meu calendário, né, da minha rotina semanal, de tudo que eu faço durante a semana. E eu falo, então, olha, se domingo você me mandar uma mensagem e eu for te responder na terça-feira à noite, tá tudo bem. Porque segunda eu estou na escola das 7 da manhã às 9h30 da noite. E eu sou da escola. Aí eu tenho meus intervalos, mas é para eu comer. E eu tô comendo e eu não pego o celular, porque eu não sou obrigada a comer mexendo no celular. E a gente olha no nosso entorno e é o que você falou, as pessoas estão conectadas e desconectadas o tempo todo. O tempo todo. Porque elas estão sentadas com você no refeitório olhando pro celular e não estão olhando para a comida dela, não tá dialogando com você, que está partilhando daquela refeição com ela, enfim. Então, muito obrigada. Tudo que interessa a vocês vai estar aqui na descrição. O perfil do Cris, para adquirir o O Saudade, e vão acompanhando, que a gente vai ter muitas novidades aqui e vamos partilhar conhecimento por outras vias também. Enfim, fiz um convite especial para o Cris ser meu parceiro no curso de contação de história, mas fique em paz, porque a nossa estrutura também é pensada nisso. Todo o e-book que a gente desenvolve para os cursos da Academia de Escritores, eles vão ser disponibilizados gratuitamente. Aliás, eles são disponibilizados, já são disponibilizados gratuitamente. E nós temos recortes da aula também que a gente distribui aí nas redes sociais, mas para aqueles que têm uma necessidade de uma coisa mais sistematizada, enfim, aí tem os outros caminhos. Obrigado. Mas é isso. Espero que tenha feito sentido. Aceitem aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer, pergunte por que não fez. Que é isso, a gente tem que continuar sendo crítico daquilo que a gente escuta, né? Não existe verdades absolutas e as verdades para mim são temporárias. Então o que era verdade lá atrás, hoje já não faz tanto sentido. Então que a gente questione as verdades absolutas sempre. Obrigado. Pra gente crescer. E ai, amigo, não conta pra ninguém, mas a gente se vê no programa de políticas públicas. Sim, vai sim, com certeza. Obrigado. Vamos junto. Obrigada. Valeu. Viu?